Oi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Gravando esse vídeo pela segunda vez, viu? Gravando não, agora eu tô gravando pela primeira, porque da primeira vez, que eu tava dizendo que era a primeira vez, né? Eu achei que eu tinha apertado pra gravar e não tava gravando não. Depois de 8 minutos eu notei, mas faz parte. Gente, eu tô gravando esse vídeo um dia muito ruim pra mim, eu tô muito aérea, mas eu quero muito gravar esse vídeo. Ontem nós tivemos o nosso veículo roubado, né? Graças a Deus tá no seguro, as meninas que estão no grupo acompanharam tudo isso. É uma moto que a gente desejou muito, a realização do meu esposo, principalmente. E, enfim, o inimigo levou, mas eu tenho certeza que Deus vai entrar com providência. Eu estou muito cansada. Hoje, né, o que me fez querer gravar esse vídeo, logo agora, no final do expediente, uma prof passou aqui, eu tava conversando com ela e saiu automático da minha boca assim: é o pior ano da educação. E depois eu me vi pensando, refletindo, eu falei, caraca, eu falei isso mesmo, é o pior ano da educação. E a boca de fato fala que o coração tá cheio. Saiu no automático porque é o que eu tô sentindo muito. Eu não sei se para algumas pessoas elas só caíram na real agora de que existe vida após o Covid, mas eu sinto que muita gente ainda traz essa ideia de que foi o Covid que nos travou. Mas será que daqui a quanto tempo, hein? Todo mundo vai acordar e entender que a gente está vivendo. Estamos em um mundo real. Parece que todo mundo parou e pensou assim, ai meu Deus, não tem vida após o Covid. É tudo osso, é tudo oco. E na verdade estamos aqui, né? E eu tô vendo isso refletido hoje na educação. Crianças de primeiro ano que não conseguem fazer nada. Criança de terceiro ano que não reconhece nenhuma letra, nenhum som. Nada, nenhum fonema, nenhuma... Sabe? Então assim, e isso não é um problema só aqui no reforço escolar. Que nós temos o nosso grupo VIP, né? E muitas professoras falam lá sobre essas dificuldades de crianças de terceiro ano não serem nem copistas sequer, para dizer assim, tá copiando a atividade de casa. Não, não. E assim, é muito complicado, gente, muito complicado, porque como eu falei, né? É uma sobrecarga na educação. E a gente do reforço escolar tem essa tendência a sentir mais. Não que a pro da escola não sinta, gente, pelo amor de Deus, não é isso que eu tô falando, tá? Eu sei que muitos professores sentem e se preocupam muito. Inclusive, uma professora da escola, hoje de uma aluna minha do quinto ano, me procurou para falar a respeito dela, para a gente tentar ajudá-la. Mas eu digo assim, em uma sala onde tem um monte de crianças, às vezes a PRO não consegue assistir aquela criança de forma exclusiva. E aí que entra a parte do reforço escolar. Que por mais que a gente atenda em grupo, em turma, cada aluno é assistido de forma individual. Então a gente consegue perceber as necessidades de cada aluno. E aí eu te pergunto, de que forma você tem oferecido, você tem ofertado a sua sensibilidade para as famílias, de acordo com as necessidades do seu aluno? Porque com certeza você tem um aluno aí que está indo para o reforço, que precisa ser alfabetizado e muitas vezes não dá tempo de fazer o processo de alfabetização porque a demanda da escola é muito grande. São 2, 3 livros, cada um com 4 páginas por dia e a gente surta em sala de aula. A gente não consegue dar conta da nossa demanda porque o planejamento da escola, a atividade de casa é planejamento da escola, que a gente precisa concluir, a gente aplica nossas metodologias e o nosso fica para trás. Então eu tenho vivido isso, de famílias procurar para alfabetizar e mandar inúmeras atividades. Hoje eu tô com uma aluna do primeiro ano, né? E ela não veio ontem. Aí hoje ela disse assim, eu trouxe essa atividade aqui, essa aqui é a de ontem, essa é a de hoje. Aí eu fiquei tipo, não, ontem você não fez em casa por quê? Eu falei pra minha mãe que tinha que fazer em casa. Que a senhora falou isso da outra vez, lembra? Mas minha mãe disse que não, que era pra guardar pra fazer no reforço. Eu falei, foi? Então, ok. Então assim, será que as famílias estão mesmo preocupadas? Será? Ou essa é uma preocupação só nossa? Porque eu acredito que existe a preocupação da família, até porque as escolas vão começar a notificar. Está chegando semanas de avaliações, as escolas não estão mais a fim de empurrar com a barriga, porque as escolas acho que acordaram primeiro que os pais e entenderam que existiu vida após o Covid, e tem muitas escolas com o rabo preso, entre aspas, com as famílias, porque são crianças que estão lá desde pequeno. E aí essa mãe mesmo falou assim pra mim, a escola não pode nem reclamar de nada. Na verdade, eu que tinha que reclamar da escola. Por quê? Ela tá lá desde quando ela tinha 2 anos. Então, se ela não evoluiu nada, a escola também tem uma parcela de culpa. Tá errada? Não tá. Eu acredito sim que existe muito, muito, muito benefício no brincar na primeira infância. Existe. Desde que a brincadeira ajude a evoluir o cognitivo das nossas crianças. Hoje eu trabalho aqui com a turma Baby. E o nosso cronograma envolve atividades no caderno para trabalhar a coordenação motora. Eles têm brinquedos na sala de aula. Depois eu acho que vou tentar gravar para vocês nesse vídeo mesmo e mostrar um pouquinho da turma Baby. Eles têm brinquedo na sala de aula.
A gente consegue perceber nas atividades do caderno delas a evolução na pega, sabe? Que tá mais firme. Dia de quinta-feira, como hoje, né? São dias de experiências fora do caderno. Então, é onde a gente vai botar sombras para elas associarem. Será que elas conseguem lembrar que esse é um? Então, vamos fazer assim. Será que elas conseguem pegar os pompons para usar o movimento de pinça? Então, é pensado. São atividades legais e prazerosas para elas, porque elas ficam brigando para ver quem vem primeiro. E são bebês, né? E a gente não deixa passar em branco. Eu poderia muito bem dizer, não, vamos fazer de creche, porque as famílias, elas não vão ligar se eles não evoluírem, e por si só as crianças vão evoluir, né? Aos poucos vai começar a aprender novas palavras, porque estão ouvindo novas palavras, o vocabulário vai aumentando, a coordenação motora vai ficando mais aprimorada, mas não é sobre isso. É sobre o tanto que eu ofereço para a família. Saindo da turma baby, né? Eu falo agora das crianças que vêm após essa fase de educação infantil e passam para a fase de alfabetização ali, que desde o grupo 5, primeiro ano, que deve terminar até o segundo, mas que não acontece. Aí chega no quinto e não sabe nada. E aí bate o desespero por parte da professora da escola, bate o meu desespero porque eu não consigo. Eu não consigo simplesmente dizer, eu vou receber esse dinheiro e eu vou deixar pra lá, enquanto eu vejo uma criança sofrendo, me olhando de longe com um olhar caído, doído. Gente, eu não consigo, essa não sou eu. Nunca vai ser sobre só ser um reforço escolar. Eu sou um reforço escolar que evolui crianças, que desenvolve habilidades. Gente, vocês sabem que eu crio meus próprios materiais, eu tô até com uma aqui que foi lançamento hoje, pra mostrar de exemplo pra vocês. Olha só, eu sou o tempo todo criando material para fazer as minhas crianças evoluírem o tempo todo. Será que eu, criadora de material, não vou ter um olhar crítico, uma sensibilidade para um olhar sofrido de uma criança que não consegue fazer nada, que está em sala de aula e nem sequer copia, que não consegue entender, não consegue interpretar uma pergunta óbvia de, por exemplo, qual é o dia do seu aniversário? E a criança não saber responder no quinto ano. Ou criança de segundo ano que a gente pergunta o nome completo e não consegue dizer. Não, eu não consigo, gente, eu não consigo. Então, de que forma a gente pode ajudar essas famílias, né? Primeiro, a gente precisa ajudar comunicando. As famílias precisam entender que nós somos uma professora que estamos de olho. Muitos professores de reforço escolar pecam muito nessa parte porque acham que não falar com a família é o que a família precisa. E por mais que a família goste de não ser incomodada, é um papel fundamental do nosso setor administrativo, juntamente com o nosso setor de coordenação pedagógica, fazer esse tipo de comunicado. Porque assim a gente fideliza ao cliente e eles conseguem entender que sim, apesar de atender em turma, o nosso atendimento ele é individualizado. Que a criança está sendo assistida da forma que ela merece. E se ela não estiver sendo assistida pela forma que ela merece, de que forma, Thaís, eu posso auxiliar essa família? Com pacotes, né? Eu tenho a aluna agora que eu estou atendendo segunda e sexta no particular. E para quem não acompanhou, eu vou explicar para vocês. No início do ano eu iniciei com uma aluna particular, que é uma aluna adulta, né? E ela desistiu, falou pra mim que era por conta do trabalho, mas a gente sempre sente, eu sei que foi porque ela não se agradou do serviço. Ela achou que a alfabetização dela ia ser em um passe de mágicas, né? E não foi. Então ela desistiu do serviço. Ok, cada um tem o direito, ok. E eu senti que foi isso, porque eu senti ela, nas últimas aulas que ela veio, ela já ficou meio fria, não conversava muito. Depois ela foi deixando de vir, disse que estava com dor de cabeça, e aí ela cancelou. Ok. Só que eu queria muito viver a experiência da aula particular. E eu tô realizada com isso. E aí eu consegui uma aluna para atender um aluno de primeiro ano de alfabetização, para atender segunda e sexta-feira. Então, terça, quarta e quinta são meus dias livres. E eu sempre falei que se aparecesse outro aluno para alfabetização, eu tinha interesse sim em fechar mais 2 dias da semana. E eu consegui. Eu consegui tendo essa sensibilidade com as famílias. Esse olhar que acalenta, esse ombro que as famílias precisam em alguns momentos. A família veio atrás de mim e disse que a professora notificou ela, que a menina não consegue acompanhar, e a sugestão foi que a família fizesse atividade em casa e que aqui eu ficasse focada na alfabetização. Falei, ok, não tem problema, nós podemos usar o horário dela de reforço como alfabetização, mas me diz uma coisa, e a atividade de casa, como vai ser feita? A demanda precisa ser cumprida, porque ela vai chegar na escola e a professora vai querer a atividade pronta. Vocês vão conseguir dar conta? Então, eu apresentei para a família mais um ombro de tipo assim, eu não tô preocupada só em sua criança ser alfabetizada. Eu tô preocupada no como essa criança vai se comportar diante das posições que a gente está tomando
em prol da vida dela, mas sem pensar no psicológico. Como será que essa criança vai vir com todo mundo da escola, porque eles vêm de vez todos juntos, e todo mundo vai entrar para fazer uma atividade e ela vai ficar comigo fazendo atividade junto com outras crianças menores? Ela vai ficar bem? A gente sabe que não vai. São alunos de 5º ano que já tem uma mente mais madura, diz eles, né? E tem chacota com essas coisas, gente. As crianças se envergonham. E aí foi nesse momento que eu pensei nisso tudo e eu falei pra ela tudo que estava sujeito a acontecer com isso, com essa proposta, mas que eu tinha uma contraproposta, que seria ela fechar um horário particular, onde a criança ficaria comigo 2 vezes na semana com horário estendido até 8 horas. E aí 1 hora de relógio estaria incluso no pacote de aula particular e as outras 2 horas a gente iria fazer a tarefa de casa. Assim, nós iríamos dar conta das 2 demandas que ela precisa. A família aceitou. Então, assim, é sobre você entender as dores da família, você não esquecer que você tem o seu lado humano, mas você entender que o seu lado empreendedora, ele precisa gritar vez ou outra. Então, se eu consigo unir o meu lado humano com o meu lado empreendedora, eu entendi tudo. Eu venci na vida, sabe? Então, eu tô muito feliz e realizada com isso, e é por isso que eu queria gravar esse tipo de vídeo. Então, tenham em mente que as crianças que estão com vocês com dificuldade precisa ser apresentada para a família uma forma de ajudar, para que a família entenda que você tem interesse, não somente financeiro, porque tem o financeiro também, né? Não somente financeiro, mas que você tem interesse em fazer aquela criança evoluir. Porque é um grande risco que eu corro, né? Tipo assim, até aí você tá feliz agora, mas essa criança sendo alfabetizada, certamente a família não vai continuar. Mas traz benefício para mim. Eu vou estar com a criança que acompanha todos os outros. Eu vou estar com a criança que eu posso ditar e ela vai fazer junto com todo mundo, entende? Então, não é só um benefício financeiro, embora tenha também um financeiro, vocês entendem, né? Então, tenham pacotes extras para essas famílias. Agora sim, tem professores que fazem essa ideia do pacote e a família não quer. E aí é realmente complicado. É complicado porque a demanda da escola muitas vezes é grande e a gente não consegue alfabetizar uma criança dentro daquele horário. Mas aí é uma responsabilidade que a família vai estar assumindo. Porque você já fez a sua parte, você já teve o seu olhar, a sua sensibilidade, você já ofertou aquilo que você poderia ter ofertado. Então, se a família quiser, bem, você está aqui para isso. Se ela não quiser, ela vai ter que assumir as consequências dela de forma individual. Você vai ter em mente de que você fez e você ofereceu aquilo que era possível no momento. Se a família não quis, tá tudo bem. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Ai, que ano, hein? Me conta aqui nos comentários como tá sendo por aí, se tá sendo muito tranquilo, se você tá sentindo também um peso nesse processo da educação. Um beijo e até o próximo vídeo.